tinha essa capacidade literária ele mesmo, mas ele foi um extraordinário crítico literário. Não é? As obras sobre literatura e avaliação crítica dos grandes gênios da literatura inglesa, escritas por Chesterton, estão até hoje sendo citadas nos currículos, né, de literatura. Por exemplo, a avaliação dele sobre Charles Dickens, né? Chesterton on Dickens. As obras dele sobre Dickens são extraordinárias. São até hoje insuperáveis. Mas o que acontece além disso, né? Grande jornalista, grande literato, grande crítico literário, Chesterton tem uma outra realidade que é muito mais profunda. Chesterton era um grande filósofo e um grande teólogo, embora ele mesmo não se achasse filósofo ou teólogo, mas as pessoas que entendem de filosofia e de teologia sabem disso. Vejam, por exemplo, tem um sacerdote que é professor da Universidade de Brasília, Scott Randall Payne, escreveu esse livro que está traduzido para o português, né? Chesterton e o Universo, mas o original é The Universe and Chesterton. Esse é o original em inglês, está traduzido para o português pela Lenise Garcia, e aqui ele faz uma análise do filósofo Chesterton. E aqui, quando nós lemos as páginas de Chesterton, quem realmente entende de filosofia compreende que Chesterton não é somente um homem inteligente. Ele é genial. Ele não é somente genial. Ele é sábio. E a palavra sabedoria aqui pode ser considerada também num outro nível, num outro sentido. A sabedoria dos santos. Porque é possível e provável que Chesterton um dia seja canonizado. Mas eu acho que nós não veremos Chesterton canonizado. Por quê? Porque a igreja geralmente só canoniza os profetas depois que as suas profecias já aconteceram. Ou seja, Chesterton é um profeta cuja profecia ainda está acontecendo. Ele ainda incomoda como profeta. E é exatamente por isso que eu escolhi como tema desse nosso encontro, apresentando brevemente quem é Chesterton, este livro, O que há de errado com o mundo. O título é pretensioso, evidentemente, mas você, lendo o livro, você vê claramente que o homem acertou na mosca. Ele entendeu o que há de errado com o mundo. Ele entendeu what is wrong with the world. O que está errado neste mundo aqui que nós precisamos consertar. E para dizer, assim, em breves palavras, o que há de errado com o mundo é que nós não pensamos mais no que é certo. Ninguém mais tem coragem de dizer o que é certo. Isso o Chesterton diz logo no início da obra. Mas a gente poderia dizer que essa frase, embora ela vai na mosca, ela precisa ser desenvolvida. Deixa eu explicar. É que o problema é um problema educacional. Se você for ver no índice do livro, o índice do livro fala exatamente da realidade de uma coisa extraordinária chamada por Chesterton de domesticity, domesticidade. Ou seja, fala do esposo, o marido, o homem, fala da esposa, né, a mulher, fala da educação e das crianças. E é aqui que Chesterton enxergou uma coisa que eu não entendo
como é possível que este homem, há 110 anos atrás, sim, porque ele escreveu esse livro há 110 anos atrás, em 1910, como é que ele poderia fazer uma radiografia tão perfeita do que está acontecendo, né, com o nosso mundo hoje? Aqui é uma sabedoria que é a sabedoria dos grandes profetas. Deixa eu ir direto ao assunto, porque até agora eu estou um pouco girando ao redor do assunto. Vamos entender aqui. Vamos primeiro colocar o livro no seu contexto. Há 110 anos atrás, havia na Inglaterra toda uma luta das mulheres. Aquilo que depois nós chamaríamos de primeira onda do feminismo. As sufragistas, ou seja, mulheres que queriam o direito de votar, faziam greve de fome, se acorrentavam em colunas, chamavam jornais, repórteres, toda uma arruaça para que as mulheres tivessem direito de votar. E há 110 anos atrás, Chesterton via nisso uma insensatez. Hoje, as feministas pulariam dessa altura dizendo assim, não, imagina, que coisa absurda. É evidente que o Chesterton está errado, as mulheres têm que ter direito de votar. Mas, veja, só que se você ficar brigando com essa ideia, não, mas as mulheres têm direito de votar, as mulheres não têm direito de votar, as mulheres têm direito de votar. Se você ficar brigando com essa ideia, você não vai enxergar o que é que Chesterton está dizendo. Chesterton está dizendo uma outra coisa. E o que ele está dizendo é o seguinte: além desta realidade chamada governo do mundo público, além dessa coisa chamada the public house, existe uma outra coisa chamada the private house. Ou seja, a casa privada. A nossa casa. Domesticity. Ou seja, o fato de que a vida pública, a vida do voto, a vida da política, ela é só um pedaço da vida. E, aliás, talvez o menos importante da vida. Porque o mais importante da vida está em casa. O mais importante da vida está na realidade de que nós, seres humanos, precisamos dar aos nossos filhos a educação. Na época de Chesterton, as crianças iam para a escola bem tarde. Se iam para a escola. Iam para a escola com 7 anos de idade. E Chesterton diz, vocês não enxergam que as crianças já vão para a escola quando já é tarde demais para lhes ensinar alguma coisa? Ou seja, aquilo que é o mais importante, aquilo que é o fundamental, é ensinado para a criança em casa. E ensinado por quem? Por alguém que fica em casa. E aqui que está a coisa que as pessoas não enxergam. O problema aqui não é a mulher ou não mulher. O problema é domesticity. É que você tem que ter uma outra parte do mundo chamada casa, chamada vida doméstica, chamada vida onde você tem um poder educacional. Ora, o problema de as mulheres votarem, diz Chesterton, é o seguinte: nós estamos vendo um movimento, isso em 1910, ele estava vendo um movimento. Hoje, em 2020, a coisa é consumada. Nós não estamos mais vendo movimento nenhum. A coisa já chegou, o trem já chegou na estação final. Qual era o movimento? O movimento de as mulheres irem para a vida pública e deixarem seus lares. E, portanto, dando poder demais ao governo. Ou seja, a questão do voto feminino para Chesterton não é tanto que nós não podemos dar esse poder à mulher. Podemos dar esse poder à mulher. O que nós não podemos é dar esse poder ao governo. Ou seja, que poder que nós estamos dando ao governo? Nós estamos tirando as mulheres de casa para fazer com que
o governo, com seus funcionários e a sua agenda destruidora, entre dentro de nossas casas para educar os nossos filhos. Uma vez que você não tem mais ninguém, esquece a questão mulher ou homem, tá? Vamos ser mais filosóficos aqui. Sai do problema da briga dos sexos, homem e mulher, homem e mulher, homem e mulher. Sai, isso é uma hipnose, isso é uma bobagem, isso é uma tolice. Não estamos aqui brigando entre homem e mulher. Nós estamos aqui vendo uma coisa. Nós, seres humanos, deixamos a educação dos nossos filhos, aquilo que é de mais importante. Estamos abandonando a educação dos nossos filhos para ganhar dinheiro lá fora. Ou seja, tanto homens como mulheres, está todo mundo se dedicando, né, a uma public life e abandonando the private life para funcionários do governo. Ou seja, então quem diz para nós, aplicando nossa realidade brasileira, quem diz o que os nossos filhos devem pensar, o que os nossos filhos devem aprender, não são mais os pais. São funcionários do governo que foram formados numa ideologia nas universidades, e essas ideologias são elaboradas por uma visão de governo mundial, seja de direita, seja de esquerda, mas que em todos os casos está escravizando as famílias. O Chesterton, em um certo momento do livro, ele faz uma espécie de pequena parábola com Hudge and Grudge. Quem é Hudge and Grudge? Hudge seria o socialista de esquerda, o marxista, né? Hoje nós diríamos o partidário da escola de Frankfurt. E Grudge é o capitalista, ou o, aspas, liberal econômico, aquele que quer realmente que a economia seja economia de mercado, etc e tal, e seja como for, tanto Hudge como Grudge estão oprimindo Mr. Jones. Mr. Jones é o homem comum. Sou eu e você, que estamos sendo jogados de um lado para o outro por esta gente que não faz outra coisa a não ser brigar por dinheiro. Ou seja numa visão liberal capitalista, seja numa visão esquerdista marxista, está todo mundo achando que a coisa mais importante do mundo é o dinheiro, é a vida pública e, portanto, mulheres, rebelai-vos, saí de casa, porque a mulher tem que conquistar a sua dignidade. Mas o que é essa conquista da dignidade da mulher? Chesterton diz com toda clareza: durante milhões de anos, milênios, as mulheres olharam para o mundo dos homens e disseram assim: o mundo dos homens é um mundo insensato. É o mundo da vida pública, onde as coisas mais importantes, o homem não está dando importância. As mulheres sempre olharam para o mundo dos homens como um mundo bobão. E as mulheres sempre fizeram o papel de chamar os seus maridos ao juízo, colocá-los com o pé no chão e assumir a responsabilidade da sua domesticidade para que não ficassem perdendo tempo em tagarelice nas public houses. Public house aqui, para Chesterton, são duas coisas, porque em inglês dá para fazer esse trocadilho. A public house é um pub, ou seja, um bar, que para os pobres é um pub. Para os ricos
muda de nome um pouquinho. É um club. Ele diz, mas tanto a rima como a substância não são muito diferentes. Club e pub é a mesma coisa. Rico vai num club, pobre vai num pub, mas em todos os casos, o que é que os homens fazem no bar e no clube? Tagarelice. Mas é também isso, e aqui vem o trocadilho com um public house, é isso que se faz no parlamento. Ou seja, no parlamento se discute, se discute, se discute, se discute e se perde o tempo em tagarelices. As verdadeiras coisas, as coisas importantes, as coisas que realmente importam, não precisam ser muito debatidas, porque elas já são conhecidas por nós. Nós sabemos os valores que os nossos filhos precisam ter. Mas o mundo moderno quer nos tirar de casa, Hudge and Grudge, o socialista, esquerdista e o liberal capitalista querem nos tirar de casa para dizer que nós temos que deixar de oprimir estas crianças, porque estão educando as crianças com autoritarismo. E numa passagem fantástica, Chesterton destrói Paulo Freire de uma forma maravilhosa. Ou seja, vocês não enxergam que é pura ideologia se você chegar e dizer que eu sou a favor de uma educação que não seja autoritária, né? O socialista, o Paulo Freire da época do Chesterton, era o Bernard Shaw. Ele diz, eu sou muito a favor, eu sou contra a ideia de você formar a mente de uma criança, fazer a cabeça de uma criança. Eu sou contra esta ideia. Aí Chesterton diz, Mr. Shaw, you better as well hang yourself. Então vá se enforcar, cara, porque isso é impossível o que você está querendo. Você não quer fazer a cabeça de uma criança. Isso é uma estupidez. A criança, alguém vai fazer a cabeça dela. Você pode dizer, eu não vou fazer a cabeça do meu filho porque eu não vou ser um opressor. Mas não se preocupe. A gangue vai fazer a cabeça do seu filho. Chesterton diz com toda clareza, não existem pessoas não educadas. Existem pessoas que aprenderam até demais com maus mestres. O menino de rua, o gutter boy, o menino de rua, ele não é sem educação. Ele recebeu educação. Só que ele recebeu a educação errada. Ele aprendeu na rua. Ou você acha que aquilo brotou de dentro dele? Então, o que acontece? Não tem esse negócio de que o professor é o facilitador que vai ajudar a criança, não é, a descobrir a riqueza que está dentro dela. Ele diz assim, sei de certos pedantes malucos, nota de rodapé, Paulo Freire, que tergiversaram, sustentando que educação não é instrução e que de maneira alguma se ensina com o uso de autoridade. Apresentam o processo não como algo que venha de fora do professor, mas como algo que parte completamente de dentro da criança. A educação, dizem eles, é uma palavra latina que significa sacar ou extrair as faculdades dormentes de cada um. O educador não faria mais do que instigar a criança e pôr para fora seu imperceptível amor. Pelo quê? Por longas divisões, regra de 3, equação. A criança tem dentro dela, mas ela não sabe. A criança tem dentro dela um amor imperceptível por comer brócolis. Ela acha que gosta de pudim, mas na criança ela tem que notar que tem isso dentro dela. Entendeu?
Chesterton diz, esse é um raciocínio tão absurdo como se você dissesse que uma criança produz o próprio leite com o qual ela se amamenta. Não faz sentido. Ele diz assim, você pode ficar instigando uma criança e cutucar essa criança, mas a única coisa que você vai extrair dessa criança são guinchos e grunhidos de uma criança. Coisa que, aliás, diz ele com bastante ironia e sagacidade, é um passatempo agradável, ainda que cruel, em que muitos psicólogos estão viciados de ficar instigando a criança. Ele diz, só que será preciso, contudo, aguardar e observar com muita paciência até conseguir extrair a língua inglesa dela. Ou seja, você pode cutucar a criança quanto for. Se você quer ensinar inglês para a criança, você tem que pôr dentro dela o inglês. Gente, é a coisa mais óbvia do mundo. Educação é autoridade. O que acontece, né? E hoje, assim, Chesterton está escrevendo isso em 1910. A escola de Frankfurt ainda não tinha sido fundada. Os marxistas educacionais, né, de Frankfurt ainda não tinham inventado a coisa, mas Chesterton já estava vendo profeticamente a coisa, né? Max Horkheimer não tinha escrito seus tratados contra a família e a autoridade, dizendo que a família tem uma autoridade, não sei o que, etc e tal, mas Chesterton já estava enxergando, gente, a única coisa que tem na educação é autoridade. Se você tira a autoridade da família, você vai dar autoridade para outra coisa. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos tirando a autoridade da família cada vez mais. E a autoridade está em quem? Está no Estado? Está no funcionário do Estado? Está na delegacia da criança? Ou está no grande, heróico professor marxista e maconheiro que educa o seu filho? Esse é o grande libertador de nossas crianças. Ele vai libertar o seu filho dos grilhões do preconceito medieval cristão que você quis incutir nos seus filhos. Ora, é evidente, gente, quando você chega e diz, como Paulo Freire, que você não vai colocar nada dentro da criança, você simplesmente, para usar a linguagem de Chesterton, um pedante maluco. Você vai colocar. E a autoridade. Então o que acontece? Acontece que durante séculos e séculos, milhões de anos, as mulheres viram que isso era o mais importante. Antes mesmo do cristianismo, gente. Não é uma coisa de cristãos isso é coisa da natureza humana. Por isso o nome do livro é O que há de errado com o mundo, porque o mundo ficou doido. O mundo não está mais ensinando para as crianças aquilo que é o certo. O que há de errado no mundo é que ninguém diz o que é certo. E então, o que está acontecendo? Está acontecendo uma mudança. Você está dando ao governo uma autoridade que ela é nativa da família. Vejam, Chesterton não diz isso, mas eu estou enxergando o que ele diz filosoficamente e estou lendo esses 110 anos que nos separam da publicação deste livro. Vejam o caminho. Há 110 anos atrás, a igreja já tinha perdido enormemente a sua autoridade educacional. Já fazia 200 anos, com a Revolução Francesa, que a igreja apanhava como sendo um instrumento medieval, arcaico, obscurantista, que ninguém deve ouvir esta igreja católica. Mas as pessoas ainda ouviam as escolas. Porque as escolas ainda eram, de uma certa maneira, um poder educacional independente. Por quê? Porque as escolas só alcançavam as crianças depois que as crianças tinham recebido das famílias uma educação básica, fundamental, moral.
E então havia ainda, não é? Essa realidade, escola como instrumento da família. Igreja, escola e família eram uma realidade do mundo chamado vida privada. A política entrava muito pouco nesse mundo. A vida pública, a vida das leis, a vida judicial entrava muito pouco, só quando havia crimes mesmo. Mas os valores daquilo que era certo, daquilo que é errado, era colocado evidentemente por famílias que podiam ser mais ou menos cristãs nos seus filhos. E quais eram as grandes fontes, né, de educação na própria natureza dos fatos? A igreja e a família. E a escola era serva da família e da igreja. Ora, um longo processo que, na época de Chesterton, já está bem avançado, há 110 anos atrás. A igreja foi sendo desacreditada como poder educacional. Agora, Chesterton está vendo, há 110 anos atrás, as mulheres sendo enxotadas para fora de casa, numa propaganda, numa suposta dignidade, para que elas não influenciem mais seus filhos, para calar a boca do outro poder educacional chamado família. E a escola possa estar na mão do Estado. O Chesterton não diz com essas palavras assim, mas quem lê filosoficamente o livro vê que a ideia está lá, e nós que estamos a 110 anos de distância, já conseguimos ver a sabedoria e a grandeza. Então, é evidente. O que é que nós podemos dizer com relação às mulheres? Podemos dizer o seguinte: não existe igualdade de sexo. Por quê? Porque as mulheres, elas já começam a coisa com uma vantagem muito grande. Toda criança nasce do lado da mãe. Então, as mulheres já têm uma vantagem educacional sobre os homens que é absurdamente elevada. E, portanto, a mulher tem para os filhos uma dignidade e uma autoridade educacional que está lá desde o início. E é exatamente esta dignidade da mulher que as feministas da época de Chesterton e da nossa época não enxergam. Não enxergam. Ou seja, o Chesterton ironiza e diz assim, falando das sufragistas da sua época: ora, o que é esse movimento feminista? É a rendição da mulher. Por quê? Porque durante séculos e séculos as mulheres olharam para o mundo masculino e disseram: o mundo de vocês é absurdo. As sufragistas vieram, as feministas vieram e capitularam. Levantaram a bandeira branca e se renderam e dizendo: Men have been right all along. Os homens estavam certos o tempo todo. Nós, mulheres, temos que ser iguaizinhas a ele. Então, deixemos tudo que é feminino para ser iguais aos homens. Vamos deixar de usar saia, vamos usar calça comprida, vamos deixar de ficar em casa e vamos trabalhar. O Chesterton ironiza dizendo assim: mas a primeira coisa, eu não vejo onde é que está o problema. Onde é que está a dignidade de você usar calça comprida? Não vejo nenhuma especial liberdade ou dignidade nisso, no fato de você, ao invés de usar uma saia em cada perna. É isso que são as calças. É uma saia em cada perna. E qual a diferença? Ah, mas isso é a dignidade da mulher. Mas exatamente o contrário, a dignidade da mulher está na saia. Até os homens, quando querem ser dignos, usam saias. Qualquer sacerdote, juiz, magistrado, rei, quando quer ser solene, distinto e digno, usa uma toga. Uma mulher jamais pensaria a ir a um baile de gala vestindo uma calça comprida.
ela sabe a dignidade que lhe traz a saia. Então, não se trata aqui de ser contra a dignidade da mulher, mas ser totalmente a favor da dignidade da mulher. Como séculos depois diria João Paulo II, mulieres dignitatem. A dignidade da mulher, ou seja, esse descobrir o próprio do feminino. Usando uma expressão de Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, João Paulo II diz, é necessário descobrir o gênio feminino. Le génie, no sentido de o próprio, a grandeza, aquilo que é a intuição genial e sábia da mulher, que ela enxergou sempre e os homens não enxergaram. Então essa coisa de achar que o dinheiro é que vai libertar a mulher, isto é você ser escravo de Hudge and Grudge. Ou você vai ser escravo do big government, do grande governo, né? Ou então, the big business, as grandes empresas. Escolha de quem você vai ser escravo. Então, quer dizer, essa ideia de que o lar escraviza a mulher. Então vamos libertar a mulher, para que ela então, liberta daquela tarefa sublime e importante de educar e salvar as almas dos seus filhos, possa ser liberta trabalhando para uma empresa ou sendo funcionária pública. Olha que libertação bonita. Como resolver tudo isso? Veja, aí o livro de Chesterton não nos ajuda. Por quê? Porque ele foi escrito há 110 anos atrás. Ele simplesmente nos traz a luz de uma profecia que nós podemos enxergar, que se realizou 110 anos depois. O que acontece é que talvez haja uma grande solução em nós voltarmos para casa e abraçarmos aquilo que o Chesterton chama de fighting form of Christianity, a Igreja Católica. Chesterton escreveu um livro chamado The Thing, a coisa. O que é The Thing? The Thing é a Igreja Católica. É a coisa. Ou seja, o subtítulo, Por que sou católico? E no capítulo 4 ele fala exatamente disso, o afastamento da domesticidade. O que levou Chesterton a se converter à Igreja Católica foi quando a Igreja da Inglaterra capitulou e finalmente concedeu que se usassem anticoncepcionais. Isso em 1921. Em 1922, Chesterton estava sendo batizado católico, porque, escreveu ele para sua mãe, a família e as liberdades civis estão correndo um grande perigo. Sim. Isto, quando Chesterton escreveu O que há errado com o mundo, ele não era católico ainda. Faltavam 12 anos para a conversão dele. Mas ele já enxergava o que há errado com o mundo. O que há de errado com o mundo é que a família, ou seja, the domesticity, está sendo atacada e então está havendo uma invasão da vida pública na vida privada. E está todo mundo se rendendo a isso. Ele está vendo as mulheres se rendendo a isso, ele está vendo a igreja anglicana se rendendo a isso. Então nós precisamos recuperar a fighting form of Christianity. Nós precisamos da Igreja Católica, diz Chesterton. Ele escreve num editorial no fim de 1921 que aquilo que os jornalistas falam é que nós precisamos de uma igreja que
would move with the world. Uma igreja que vai se movimentar com o mundo. Na verdade, nós precisamos de uma igreja que move the world, que mova o mundo. É isto que há de errado com o mundo. Ou seja, o poder educacional, que sempre foi da vida privada, uma realidade espiritual, está sendo dominado pela vida pública, por um poder materialista e material. Diante de tudo isso que Chesterton nos apresenta, você então compreendeu. Compreendeu porque é que você precisa conhecer mais este autor. O autor é grande. Grande não somente no seu tamanho de quase 2 metros de altura e 130 quilos, mas é grande também porque no seu breve período de vida, ele teve um pouquinho mais do que 60 anos, ele escreveu mais de 15 milhões de palavras. Nós até hoje não temos as suas obras completas. A única coisa que conseguiram foram os seus collected works. Aqui você tem 5 volumes, mas só as obras coligidas, collected works, publicadas pela Ignatius Press, tem quase 40 volumes até agora. Nós, evidente, não vamos somente dar a você um gostinho desta realidade. A grandeza de Chesterton e a grandeza do seu pensamento, sua genialidade, mais do que isso, sua sabedoria, mais do que isso, sua profecia e talvez sua santidade. Deus abençoe você, espero que você se inscreva no curso. Vamos começar. No prazo de uma semana, rufem os tambores, estamos prontos para conhecer o grande Gilbert Keith Chesterton. Eu espero você lá, se inscreva, faça parte de nossa família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.